Alô, alô, eu sou Eduardo e esse é o Mono Estéreo. E o Recife é trend, Recife está em alta, não é de hoje, não é de agora. Quem acompanha notícias sobre o cinema sabe que o filme O Agente Secreto foi parar no Oscar. Mas tem um outro produto cultural pernambucano sendo celebrado agora mesmo. É o disco Afro-Ciberdelia, do Chico Science Nação Zumbi, que está fazendo 30 anos. Nesse episódio eu vou tentar juntar os dois, o filme e o disco. Como que o sucesso deles faz parte de um exercício cíclico de processar o trauma de ser brasileiro. Se você estava vivo em 1996, sabe o impacto que o Chico Science Nação Zumbi causou no Brasil. A banda impulsionou toda uma revalorização da música brasileira. E não era bossa nova, não era o Caetano Veloso, essas coisas mais cultuadas no Sudeste. A Nação juntava a música tradicional do Recife, tipo maracatu, samba de roda, essas coisas, que não precisava da validação e nem do filtro da mídia do sul do país. Eram sons e estéticas que na época eram mais obscuras no eixo Rio-São Paulo, que como sempre estava um tanto ocupado em imitar os sons vindos dos Estados Unidos e da Europa. O que a Nação Zumbi fez foi criar uma ponte para o pessoal cosmopolita sudestino se reconectar com o Brasil. É mais ou menos a mesma coisa que o Kleber Mendonça Filho está fazendo com o Agente Secreto. Vamos entender essas duas pontes. A ponte da Nação passava por citar nomes de ficção científica, grandes autores e tal, e incorporar conceitos ligados ao mundo geek. E lembra, naquela época a gente estava verdinho de internet, todo romântico, apaixonadinho pela cultura nerd. Não tinha Marvel, não tinha redes sociais, não tinha monetização, não tinha AI, nada disso. A internet ainda era uma esperança de democratização, parecia revolucionária e parecia ser um domínio exclusivo dos progressistas. Já a ponte do Agente Secreto passa pela nostalgia. Não do Brasil necessariamente, mas da infância, da formação da geração X, exatamente essa que assistiu à ascensão da Nação Zumbi, e que também é a geração do Kleber Mendonça Filho. Esse momento de formação estava também cheio das pirraças brasileiras, é claro, mas ainda tinha mais pirraças da cultura pop norte-americana. E é por isso que o Agente Secreto cita Tubarão, filmes de terror B, e essa Hollywood que parecia estar no auge, ser experimental, inovadora e progressista. O Kleber usa a trilha sonora de Ennio Morricone e Donna Summer, e ele traz essa coisa da validação dos anos 70 norte-americano e uma certa ideia de sofisticação que esses filmes passavam naquela época. Essas duas pontes não são apenas entre o Brasil e o resto do planeta. São pontes entre o Brasil e o desejo de adotar uma cultura progressista, a rejeição do nosso lado autoritário, racista e pirracento. Então, tanto o Afro-Ciberdelia quanto o Agente Secreto fazem parte desse exercício de resgate de autoestima que o brasileiro tem que fazer de vez em quando. É tipo aqueles traumas não resolvidos. Sempre voltam, sempre voltam, sempre voltam. A gente sempre precisa buscar a validação da cultura dos Estados Unidos e da Europa. Por isso que a gente está babando que o Oscar vai premiar o filme e os nossos atores. Por isso que a gente adora ganhar um Grammy e essas coisas. Então a gente pode chegar e dizer, olha como eu sou regional, mas universal. A gente sempre precisa se ver no espelho e dizer, nem todo mundo é autoritário aqui. E é curioso que a geração X tomou essa responsabilidade de validação do Brasil para si mesma, tanto nos anos 90 quanto agora. E eu não estou criticando ninguém aqui, nem a Nação, nem o Agente Secreto, nem mesmo esse exercício de autoestima cíclico dos brasileiros. A gente é um país traumatizado mesmo pela ditadura, pelo colonialismo, pela corrupção, então é melhor que a gente entenda os nossos padrões, certo? Mas, para terminar, eu tenho que confessar duas coisas. Primeira, eu sou mais fã do Kleber Mendonça documentarista do que do Agente Secreto e do Bacurau. Sério, eu sou bem fã do Retratos Fantasmas, que é um filme de 2023. Ele tem um tom meio despretensioso, humorístico,
tranquilão, que me pega ainda mais do que o Agente Secreto. É uma coisa de ritmo, não sei explicar direito. E a segunda, eu gosto mais da Nação Zumbi pós-Chico Science. Claro, eu respeito o Chico, eu lamento a morte dele, eu gostaria de saber o que ele estaria fazendo hoje, e etc, etc, etc. Mas na época, quando eu ouvi o Afro Ciberdelia, achei o disco polido demais. Só anos depois, quando eu assisti a Nação ao vivo, no anfiteatro do Sesc Pompeia, já sem o Chico, é que a coisa foi bater. Aí eu vi qual era o poder da banda ao vivo, o sentido que fazia aqueles tambores e aquela coisa toda. Mas enfim, chega de conversa de geração X. Parabéns aos 30 anos do Afro Ciberdelia, ao sucesso internacional do Agente Secreto e à criatividade progressista dos pernambucanos e à criatividade de todos os outros lugares de todas as regiões do Brasil. E boa sorte aos brasileiros traumatizados que nem eu.